Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém. Um programa para escutar de olhos abertos e bem postos nas obras literárias, no qual os autores vão abrindo o leque das suas perspectivas sobre o Oriente, a China e Macau. Muito bom dia, professor Yao Jingming, Yao Fang. É um gosto ter-te aqui connosco no programa Palavras de Lotus. De facto, é um gosto e é uma grande honra poder estar a conversar contigo. Quem é Yao Jingming? Quem é o professor Yao Jingming? Quem é o poeta e o artista Yao Fang? Porque Yao Fang é o nome artístico do professor Yao Jingming. Quem é ele? Bom, nasceu em Pequim em 1958, é doutorado em literatura comparada pela Universidade de Fudan. Assumiu o cargo de vice-presidente do Instituto Cultural de Macau e de diretor do Departamento de Português da Universidade de Macau, da qual se aposentou como professor emérito em 2024, portanto há muito pouco tempo, mas desde então até agora tem tido uma vida toda dedicada à arte. Dedica-se à tradução literária, escreve crónicas, faz crítica literária e já publicou em chinês e em português 15 obras de poesia e de crónica. Traduziu os poemas de muitos poetas portugueses para chinês, mas muitos poetas grandes, tais como Fernando Pessoa, Sofia de Melbrenner Anderson, Eugênio de Andrade, Flor Bela Espanca e Nuno Judice. Como investigador da literatura portuguesa, publicou em chinês a obra de intercâmbio literário entre a China e Portugal, com o seguinte título: O Encontro dos Extremos, o intercâmbio literário entre a China e Portugal. Esta obra foi traduzida para português por Ana Cristina Alves, sob o título O Encontro dos Extremos. Cá está o intercâmbio literário entre Portugal e China, que significa o quê? Que significa que é uma obra, é muito completa e vai se debruçar desde dos primeiros encontros entre os portugueses e os chineses no tempo dos descobrimentos até ao século XXI. Vai-se debruçar do ponto de vista espiritual, do ponto de vista cultural, sobretudo do ponto de vista cultural e especialmente do ponto de vista literário. A obra é uma edição da Gradiva de novembro de 2025. Yao Jingming tem ainda, nesta obra ele aparece como o seu pseudónimo, portanto o autor utiliza o seu pseudónimo de Yao Fang. Ele tem também dezenas de ensaios relativos a Fernão Mendes Pinto, Luís Vaz de Camões, Essa de Queiroz, Camilo Peçanha e Fernando Pessoa. Recebeu o Prémio de Poesia Rogang, o Prémio de Poesia Changyao, o Prémio de Literatura de Macau, entre outros, como por exemplo, um muito importante que ele recebe em 2006, muito importante para os portugueses, que é a Medalha de Ordem Militar de Santiago e Espada, atribuído pelo Estado português. Na altura o presidente era o professor Aníbal Cavaco Silva. Muito bom dia, Yao. Muito bem-vindo aqui à Rádio Freguesia de Belém e ao programa Palavras de Lotus. Por que escolheste tu aprender português? Olá a todos, muito bom dia. Primeiro, agradeço o convite para estar aqui a conversar contigo, com todos, sobre a minha carreira, sobre a tradução, sobre a criação literária. Pronto. Aprendi português. Se calhar, foi o português que me escolheu para aprender. Como tu sabes, antes de aprender português, já tinha estudado um bocado espanhol durante um período muito especial da China. Tal e qual como a professora Wang Shuoying. A grande revolução cultural. Então, foi escolhido para aprender espanhol. A minha mãe nem sabia onde é que fica a Espanha. Então não pode ser. A minha filha tem que aprender inglês. É uma língua universal, todo mundo é que fala, todo mundo é que sabe. Então,
a professora da turma disse que não, tem que aprender português, não, espanhol. Então, depois, sim, foi num colégio de línguas, depois de ter estudado 7 anos. Espanhol. Espanhol. Então, todos nós fomos enviados para, sim, para trabalhar junto com os camponeses. Então, fiquei no campo. Foi um trabalho duro. Duro, mas gostei, porque foi uma experiência muito, muito especial. Aprendi muita coisa com os camponeses, então consegui saber como é que eles vivem, como é que eles trabalham. Então, gostei desta experiência. Depois, fui admitido pela Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim e foi outra vez escolhido para aprender português. Por isso eu disse que foi o português que me escolheu para aprender esta língua. Mas pronto, então eu gostei desta escolha, apesar de não ser a minha. Mas é engraçado, mas é mais fácil aprender português depois de se aprender espanhol. Ajudou bastante. Mas naquele período, então, tenho de dizer, foi uma aprendizagem muito superficial. Sempre estudamos palavras... Gramáticas. Para quem tem um livro chamado As Palavras Cansadas da Gramática. Relacionadas com a luta de operários, com a opressão de capitalistas, enfim. Um bocadinho aborrecido. Não foi... Para um poeta não foi muito inspirado, não foi um estudo inspirado. Exato. Nem sabia quem é Cervantes, apesar de ter estudado espanhol por 7 anos. Pronto. E depois, quando descobriste o Dom Quixote de La Mancha, não quis, porque ainda por cima com o sentido de humor que Cervantes tem. Mas pronto, depois de aprender português, então o meu destino então ficou destinado, né? Como há bocado falamos daquela expressão idiomática. Homem põe, Deus dispõe. Apesar de ser ateu. É um ateu especial, porque nos últimos poemas que eu tive a oportunidade de ler a propósito de uma exposição que vai ser dentro em breve inaugurada no Centro Científico e Cultural de Macau, uma exposição Entre a Luz e a Sombra, que é a não perder, é uma exposição de fotografias que será acompanhada pelos poemas de Yao Fang, e eu tive a oportunidade de ler os poemas e há de facto uma grande espiritualidade e até um sentido religioso muito profundo nesses poemas, de modo que, apesar de ser ateu, é um ateu muito, muito especial. Como de resto, muitos chineses que dizem não, eu sou ateu, mas depois sente-se uma grande religiosidade, uma religiosidade profunda nas suas ideias. Quantos anos viveste em Portugal e em Macau e sentes-te macaense? Primeiro, quantos anos viveste em Portugal? Vivi em Portugal ou em Lisboa por mais de 3 anos. Acho que desde 1990... desde 1987 até 1991. Então tu és meio lisboeta, meio alfacinha. E trabalhaste onde nessa altura? Na Embaixada da China em Portugal. Foi uma boa experiência? Acho que sim, portanto, foi uma boa oportunidade para eu ver como era o mundo. Então, o mundo real, porque depois foste para o mundo académico. Exato. Antes de vir para Lisboa,
só tinha conhecido o mundo exterior, então, pela leitura. E agora, então, estava em Portugal, em Lisboa, consegui, portanto, sentir, observar, refletir, então, sobre este mundo, sim. E chegaste a algumas e ficaste com boas impressões de Lisboa e de Portugal? Claro. Do mundo real, claro, de Lisboa e dúvida. E apesar de ser muito difícil, consegui conhecer muitos amigos, entre os quais havia alguns escritores, como, por exemplo, Maria Undina Braga, então, grande escritora que passou por Macau. Que te fez sempre muitos elogios, que ela reconheceu de logo desde então, sempre o teu trabalho. Já esteve em Pequim para dar lições de português, mas naquela altura eu já tinha acabado o curso. Mas foi em Lisboa que eu consegui conhecê-la e fizemos, então, uma grande amizade. Até foi convidada para tomar chá em casa dela. E sim, como a vida era bastante solitária, no tempo livre, né? Então, sim, escrevi alguns poemas em português. Diretamente em português. Claro, o meu português era muito infantil. Mas espontâneo. Mas isso, de acordo com os taoístas, era o melhor. Era como uma brincadeira de palavras. Pois. Então, tive coragem de mostrar estes poemas tão infantis aos amigos, também a Maria Undina Braga. Então, ela gostou. E, sobretudo, elogiou bastante o poema muito curto que eu fiz em português. Mas lembras-te? Este poema, eu lembro, porque são muito Qual era? Porque era? até agora, não é, ainda eu acho dos melhores poemas que eu tinha escrito. Lembras-te assim de cor? És capaz de o dizer? Sim, eu posso recitar, não é, de cor, sim. Ao teu mar de lágrimas, quantas pessoas foram com uma colher? Também foi para ser peixe. Ela leu este poema e fez uma sugestão. E se calhar aqui, não é? Foi para ser peixe. Seria melhor foi por ser peixe. Não. Tá bom, portanto. Então, e ela fez um breve comentário sobre este poema. Depois consegui publicar o livro e coloquei este comentário na contracapa do livro. De facto, foi uma experiência, e essa experiência com Maria Undina Braga foi marcante e abriu possivelmente as portas da literatura e da poesia portuguesa, muito importante. E diz uma coisa, também viveste em Macau. Quanto tempo viveste tu em Macau? Portanto, então, acabei a carreira diplomática, digamos assim. Voltei para Pequim e fiquei em Pequim por um ano e houve uma oportunidade de ir para Macau. Eu aceitei e fui para Macau. Foi em 1992 e até este ano, né, já completei 33 anos. Né? Muito. Mas tu agora tempo. Já não vives em Macau. Tu agora vives em Zhuhai. Mas quase a mesma coisa, porque então
É a mesma coisa. A fronteira entre Zhuhai e Macau, né, já não é tão visível assim, como antes. Então, mais de 30 anos? Mais de 30 anos? Sim. E uma coisa que eu notei é que a tua pronúncia do chinês já não está tão do norte, já metes lá, quando falas chinês, já metes lá umas palavras de cantonense. Eu notei isso da última vez que nos encontramos em Macau, em março de 2025. Eu notei Falando isso. de cantonês, acho que isso é uma vergonha para mim. Então, já vivo em Macau há mais de 30 anos, mas não consigo falar muito bem cantonês. É difícil. Eu percebo, consigo comunicar com pessoas em cantonês simples, mas nunca fiz o discurso Em cantonês é muito direto ao público em cantonês. Então acho que já está. Eu tenho medo. A pergunta que eu te vou fazer acho que já está meio respondida, que é: sentes-te macaense? Tu, ao fim de 30 e tal anos de viver no sul da China, na província de Cantão, em Macau, Zhuhai, sentes-te macaense? Mas primeiro, né, temos de definir, né? Como definir esta palavra em termos acadêmicos em macaenses? Designam aquelas pessoas com assistência, né? Ou que vivem há muito tempo. Ou que vivem há muito tempo naquela terra. Isso sim, pessoas com descendência luso-asiática por um lado, mas tu tens isso, porque tu, como estudas há muito tempo o português, tu já tens sangue cultural, por assim falar, sangue cultural português. Tu já tens essa ascendência lusa. Portanto, essa definição é variada e às vezes é bastante vaga, né? Então, sim, vaga. Mas a gente, né, sempre usa este termo para designar, né? Então, aquele grupo, então com sangue mista, então luso portuguesa, né? Mas pronto, então Macau é sintoma mais chinês, o chinês que vive em Macau. Claro, em Macau, né? Então eu também encontrei aquela sensação muito carinhosa, de família. Então, sinto bem em casa. Pois, em Macau. Sentes-te em casa, absolutamente. Porque em Macau sempre teve a cidade portuguesa e a cidade chinesa. E tu, pelo facto de dominares o português e seres absolutamente bilingue, tu moves-te entre as duas cidades tal e qual como um macaense, à vontade. E isso é muito bom. E diz-me uma coisa, quais são as tuas impressões de Macau e da cultura macaense, retomando de cor um verso de palavras cansadas da gramática, publicado pela Gradiva. Esta obra foi publicada pela Gradiva em 2014. Estas palavras cansadas pela gramática, em que a voz poética, pode não ser tu, a tua voz poética, escreve, e agora mais ou menos de cor, um poema de amor num dado do casino. Eu escrevo um poema de amor num dado do casino. A voz poética escreve um poema de amor num dado de casino. Quer dizer, é Macau contemporâneo, é Macau também dos casinos. Tu sentes Macau contemporâneo como Macau dos casinos ou tem de tudo um pouco? Macau é uma cidade com múltiplas facetas, né? Por um lado, né, Macau é conhecida por jogo, né? Por casinos, portanto, enfim, nesse sentido, Macau é uma cidade cheia de tentações que testemunham a fraqueza humana, acho eu, porque os seres humanos têm uma qualidade que é ganância, cobiça. É cobiça que conduz pessoas, não é, a entrar em casinos, sonhando ganhar fortuna, mas claro, tudo isso é uma ilusão.
Como eu sei muito bem desta ilusão, eu nunca entrei no casino. Tu nunca jogaste, eu também nunca joguei. Sim. Apesar de casino ficar tão perto da minha casa, só 200 metros Aliás, de distância. Sabes o que é que Stanley Ho dizia, que eu ouvi numa entrevista? Ele dizia assim: olhem, eu sou dono de casinos, mas eu nunca joguei num casino. Isto quer dizer qualquer coisa. Exato. Então, é um homem tão inteligente, né? Sim. Mas Macau, né? Tem outra faceta. Então, se você quiser, né, também pode encontrar o canto de grande tranquilidade. As casas da taipa. Sim, você pode então fazer o que quiser, como no meu caso, não é? Então, passear no Jardim essas Lolinhoca. coisas, então lazer, casino, então jogo, né? Não existe. Quando você fecha olhos, né? Então não vê nada. Eu gosto muito de fazer o que me apetecer, escrever, ensinar. Se houver oportunidades, então viajo, então por fora. Acho que, portanto, Macau não é assim. Então, Macau oferece diferentes possibilidades. E depende de cada um. Aquela frase, tudo é possível. Em Macau tudo é possível. Por isso, é possível, dentro de tantas possibilidades, né, Macau pode ser paraíso, mas também inferno. É verdade. Em termos comparados, para ti, em que é que se assemelham e distanciam as culturas chinesa, macaense e portuguesa? Portanto, se te comparares, quais são os pontos de contacto entre a cultura portuguesa, chinesa e macaense? Neste livro, eu encontro dois extremos, né? Fiz uma referência, né, à obra da autoria do padre Benjamin Vieira, né? Pires. Cuja obra tem título Os Extremos Conciliam-se, não é? Exatamente. Então, ele, no livro, de facto, analisou semelhanças e diferenças dos portugueses e dos chineses, não é? Sim, tá. Acho que é importante, então, a cultura chinesa baseia-se principalmente, não é? Então, nos pensamentos de Confúcio, de Lao Tzu, também no budismo, não é? Por isso, esses pensamentos moldam o caráter dos chineses, não é? Então, damos importância à benevolência, generosidade, harmonia, coincidência harmoniosa, portanto, união entre céu, terra e homem, etc. Também piedade filial, uma qualidade que vocês, né, então, menos enfatizam, pelo menos, né, não enfatiza tanto como os chineses, né? Sim. Mas a vossa cultura portuguesa, então, baseia-se mais na religião católica e também na civilização greco-romana, não é? Então, enfatizando mais o individualismo, espírito aventureiro. Eu já vi há bocado, quando tu estavas a conduzir, né, também foi tu mesmo chamaste, uma aventura. E ficou com medo da minha condução, imagina. Pois. Tá bom, mas tanto a cultura chinesa como a portuguesa, acho que também compartilham, não é, o mesmo núcleo do espírito, como para a nossa cultura, então é tão importante, então a benevolência, mas para vocês, não é, então, humanismo,
Acho que o amor fundo, cristão acho que é a mesma coisa, né? É. No fundo, nós tocamos aí em pontos essenciais. Esta obra que tu acabaste de lançar, O Encontro dos Extremos, intercâmbio literário entre a China e Portugal, sendo a publicação mais recente, por que motivo, e isso realmente muito bem feito, é muito completo, é um trabalho cultural muito completo, de encontro, como o próprio título diz, muitíssimo completo. O que é que te motivou a escrever este trabalho tão completo de encontro cultural, encontro literário entre Portugal e a China? Foi o convite que me lançou há muitos anos, acho que em 2014, 2013, 2001. 2001. E, portanto, eu levei 3 ou 4 anos. Mas a editora para chinesa? concluir, então, esta obra. De facto, então, este livro, claro, original em chinês, faz parte de uma coleção chamada Coleção de História de Intercâmbio Literário entre a China e outros países estrangeiros, incluindo China e Portugal. Portanto, a editora de educação da província de Shandong convidou-me para escrever esse livro, aceitei o convite e consegui acabar então esta obra. Portanto, que ele é publicado na editora de Shandong em 2014. Sim. Em 2014. Sim. Aliás, né, então, a publicação da obra contou com o apoio do governo chinês. E, portanto, e nesta obra, quando eu a traduzi, a ideia com que eu fiquei, a ideia e a certeza é que é realmente muito completa, muito bem organizada, está muito bem escrita. Foi uma obra inspirada, porque é difícil falar de 500 anos de encontro cultural e literário. É difícil, mas como está inspirada, muito inspirada, parte então de tu não só te debruças das relações literárias, como primeiro fazes um enquadramento histórico, depois fazes um enquadramento antropológico, depois é que vais às relações literárias de obras traduzidas em chinês, de portugueses para chineses, depois obras traduzidas na China ao contrário, de portugueses para chinês, e depois, por fim, faz um quinto capítulo, a obra está dividida em 5 capítulos, faz um quinto capítulo em que é via Macau, tu vais falar das obras traduzidas em chinês, de portugueses para chinês, também dentro da comunidade macaense, e ao contrário, de chinês para português. Sim. Isto está muitíssimo bem feito. Exato. Acho que, portanto, de facto, não há tantos acadêmicos chineses, né, que se dedicam a estudos deste gênero, né? Acho que, nesse sentido, este livro pode ser o pioneiro, mas se este livro tiver algum contributo, será que através desse livro, né, eu queria meditar, refletir a relação não só literária, a relação, portanto, histórica, cultural, entre os chineses e os portugueses. Como a gente costuma dizer, né, Macau é o centro de intercâmbio cultural entre o Ocidente e a China. Mas como foi? Como é que Macau desempenhou este papel? Quais pessoas é que contribuíram para este intercâmbio? Lancei várias questões, então, claro, através de ter feito uma investigação. Então, eu notei
ao longo da história, não é, de facto, foram missionários que desempenharam um papel essencial no intercâmbio cultural entre a China e o Ocidente. Os chineses, de modo geral, não é, então, não desempenhavam um papel tão ativo. Como os missionários, sim, e sobretudo da Companhia de Jesus. Muito embora o primeiro tratado que tenha sido escrito sobre a China foi de um dominicano, Frei Gaspar da Cruz. mas basicamente era falei então. Falou, sim, senhora. Falei dele. Falou de tudo. Falou aqui. É muito interessante o modo como está organizado o livro. Sim. Vários missionários. Sim. Os primeiros encontros, por exemplo, o primeiro capítulo dedica-se aos primeiros encontros, o segundo capítulo, Imaginação Escrita sobre Países Exóticos, que é a parte da antropologia. A primeira parte é a parte de história, o segundo capítulo é a parte da antropologia. Depois, o terceiro capítulo, Literatura Portuguesa na China. O quarto capítulo, a literatura chinesa em Portugal. E o quinto capítulo, o intercâmbio literário da China com Portugal, visto de Macau. E isto aqui foi realmente uma obra muito completa. Mais 2 apêndices. E falando de Macau, né? Então, vivem chineses, portugueses, macaenses, mas no fundo, né? Então, as comunidades, né, então, também não têm o intercâmbio bastante aprofundado, né? Este intercâmbio aparece sempre muito de forma superficial. É verdade. Como 2 rios, se calhar as águas correm juntas, mas não se cruzam. Cada seca a não ser nos romances para o mar e depois então acabou. A não ser nos romances de Ondina Braga, porque num dos romances ela põe uma portuguesa apaixonada por um chinês, que é o Noturno em Macau, não é? Isso é muito raro. É muito raro. Geralmente então são as chinesas que se apaixonam por portugueses. Como aquele conto de Atchã Tancareira. Para mim é uma história muito triste. Há ainda umas questões que eu te queria colocar. Traduziste para chinês muitos dos grandes poetas e poetisas portugueses, a saber, Fernando Pessoa, Sofia de Melbrenner Anderson, Eugênio de Andrade, Flor Bela Espanca e Nuno Judice. Entre estes, qual foi aquele que tu gostaste mais de traduzir e qual foi aquele que te foi mais difícil de traduzir? O que gostaste mais e o que foi mais difícil? Gostei de todos os poetas que eu já traduzi, porque traduzir é uma forma de aprender, de amar, de aproximar-se deles. E houve algo muito difícil? Através da tradução, aprendi muito com eles, como é que eles lidam com as palavras, como é que exploram as possibilidades das palavras para expressar emoções interiores, para expressar sentimentos. Acho que a Sofia de Melo Braga é difícil, especial. mas adorei. Mas como tu sabes, né, traduzir poesia sempre é uma tarefa muito difícil. Desafiante. É um desafio à sensibilidade. Qualquer tradução é um grande desafio. Como diz aquele poeta americano, Robert Frost, a poesia é aquilo que se perde na tradução, não é? Mas uma boa tradução, claro, está destinada a perder alguma coisa. Mas esta perda tem que ser compensada, então, pela vitória do tradutor. Então, portanto, não teme da perda.
Não teve a perda. Mas pensa como ganhar. Como ganhar. Uma boa tradução tem que compensar aquilo que está perdido na tradução. Exatamente. E a propósito, e para terminarmos, tu participaste no primeiro curso de mestrado de português-chinês do Departamento de Português da Universidade de Macau. Certamente tens boas recordações desse tempo. Mas a questão que eu te quero colocar é se a tua perspectiva sobre o papel do tradutor se manteve inalterado ao longo de todo o teu percurso intelectual e académico, ou se tu tiveste uma mudança de perspectiva em relação ao papel do tradutor. O papel do tradutor, quando tu começaste a traduzir poesia, tu achavas que o tradutor se calhar teria que ser mais fiel, deixaste que depois no final do teu percurso de tradutor enquanto académico achavas que se calhar, ou pensavas que talvez então o tradutor precisasse de ser muito criativo e não temesse essas perdas porque as ia compensar com ganhos. Houve alteração em relação à tua filosofia de tradução ao longo do tempo? Hoje pensas exatamente da mesma maneira quando traduzes como pensavas aqui há 30 anos? Claro, então a filosofia da tradução está sempre a mudar. Portanto, como sabe, uma tradução não é, então tem idade. Uma tradução sempre pode ficar muito velha. Portanto, cada época exige, requer a tradução desta época. Então, de facto, uma vez eu encontrei uma tradução que eu fiz há 20 anos. Então, já tive vergonha desta tradução, porque com tantos anos passados, então já ganhei mais experiência, já tenho mais sensibilidade em relação às palavras. Então, eu posso traduzir muito melhor do que naquele tempo. Portanto, é assim. Então, traduzir sempre melhora com o correr do tempo. Claro, então o tradutor, né, tem que aprender, tem que... Mas acho que o mais importante, né, sobretudo para a tradução literária, o tradutor, como sujeito, tem que saber, tem que ter capacidade criativa. Se há 2 anos eu traduzi junto com 2 alunos, São Ronze e Lance da uma antologia do poeta português Manuel Alegre. Aquele poema dele, como se chama? O título é Lisboa, perto e longe. Há o trecho, não tem pontuação, não tem verbo, então só palavras. Eu posso citar? Parte. Ok. Original é assim: Lisboa tem casernas, catedrais, museus, cadeias, donos muito velhos, palavras de joelhos tribunais. A questão é como traduzir o último verso. Pois. Discuti com 2 Palavras alunos de e conseguimos encontrar uma solução muito adequada para a língua de chegada. Muito bem, muito bem. Muitos parabéns. Muito obrigada por teres vindo e estar aqui connosco na Rádio Freguesia de Belém. Vieste de longe, de muito longe, da China, mas afinal tão perto. A China aqui tão perto, não é? De maneira que para nós foi um grande gosto estar aqui à conversa contigo e espero ter mais oportunidades no futuro de te receber na Rádio Freguesia de Belém. O Centro Científico e Cultural de Macau, o Serviço Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau, fica-te muito grato. Muito obrigado. Obrigado a eu. Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém.